Olá, meus amigos, 8h33 da manhã do domingo 28 de janeiro 2024. Eu quero falar hoje sobre o ponto que eu considero o mais importante, que a mais importante característica positiva da XRE 190. Então, o ponto que eu considero a maior característica positiva da XRE 190. Um detalhe, foi um fator de escolha? Não, porque eu só fui percebendo depois de ter adquirido, né? Depois de já estar com alguma experiência nela. Quer dizer, na verdade, percebi muito rapidamente, né? Mas justamente por não ter tido uma experiência anterior e nem em outra moto do tipo, é que eu não tinha como ter isso como um fator de decisão para que a XRE 190 fosse a minha escolha. Bem, vamos então. Esse fator, que é a posição de pilotagem, eu comento sobre ele no vídeo anterior, em que eu falo sobre um ponto em que pode ser justamente o que faça alguns dizerem: não desejo uma XRE 190. Não é esse mesmo ponto, mas no vídeo em que eu comento sobre esse ponto, esse aspecto que faria que alguns, ou que faz com que alguns não queiram, não desejem uma XRE 190, eu faço um comentário sobre esse ponto que eu considero o mais alto, né? O ponto mais importante, a melhor característica positiva da XRE 190, que é a posição de pilotagem. E aí vamos lá, por quê? Antes vamos falar um pouquinho da moto. Não queria esse carro na minha frente. Opa, ele me deu a chance. É só por causa da vista, só para a vista ficar menos poluída. Tô andando bem devagarzinho na cidade, na PR 412, né, que vai até Santa Catarina, que tá pertinho, a divisa de Santa Catarina tá pertinho. Bem, mas vamos lá. Essa característica positiva que eu falei, que é a posição de pilotagem. Então, vamos lá. Essa é uma XRE 190. É uma trail urbana, de baixa cilindrada, né? 190, de pequeno porte. Aí, quando eu estou falando de pequeno porte, eu quero frisar o tamanho físico, né? Não apenas no sentido de potência. Então, no caso, ela é pequeno porte nos dois sentidos, mas o que eu quero citar aqui é que ela é pequena. Eu tenho 1,65 m. Sou pequeno, sou baixinho. Ela para mim é quase alta. Como foi a minha primeira, eu tinha uma Intruder 125 baixinha e vim para essa aqui. Então meus primeiros dias, só os primeiros mesmo, eu tive que tomar determinados cuidados e fui pegando certas manhas. Eu tenho um vídeo aí sobre baixinho e atreio, né? O baixinho e o atreio, determinados cuidados e manhas. Então, considerando o meu pequeno porte, e essa moto é de pequeno porte também, então o primeiro aspecto que eu quero citar quanto a minha relação física com ela
é que eu fico na ponta dos pés. Ela é pequeno porte, mas eu também sou. Eu fico na ponta dos pés. Eu posso colocar um dos pés pranchados se eu ficar de ladinho, né? Aí o outro na pedaleira, tá? Aí eu até consigo um pé pranchado. Vamos lá, eu tô vindo devagarzinho, tem um cara aí atrás. Vamos deixar ele passar. Então, esse é a característica física dela. Agora, quando eu falo de posição de pilotagem, o que eu quero citar, né? O que eu quero comentar é que as minhas costas ficam eretas e os braços, a empunhadura aqui é muito própria, confortável, justamente própria para não cansar. E meu estilo, lembrando, essa característica eu sei hoje, ela não foi um fator de decisão, porque eu não tinha experiência com moto trail, tá? Eu até considerei no sentido de ser uma moto mais alta, e que própria para terrenos irregulares. Eu levei esses pontos em consideração. Fiz um test ride, peguei numa concessionária da Honda, na mesma onde eu peguei a moto depois, lá em Caraguatatuba. Mas não foi suficiente, né? Uma voltinha e tal, não foi suficiente para eu ter a ideia que eu tenho hoje, depois de ter feito viagem longa. E até viagem que não foi tão longa, mas pelo percurso, por ser a maior parte do trecho noturno ter sido de muita duração. Eu fiz uma viagem que eu só parei quando precisava abastecer, 8 horas depois. Mas aí, eu fiz a volta sem mostrar ali, porque ali é a balsa que vai para Guaratuba. Eu não estava indo para Guaratuba, só fiz a volta, aí cortei. Mas aí vamos lá. Então, a posição de pilotagem, eu não tinha experiência anterior, então o que eu considero hoje o ponto alto dela é algo que eu não conhecia antes, que não foi um critério de escolha, apesar de eu já ter pensado no sentido de uma moto mais alta, olha só, pro baixinho aqui de 1,65, uma moto mais alta e considerando própria para terrenos irregulares, tá? Então, mas aí há a questão propósito da moto. Ela não é própria para muita gente, é muito própria para mim, justamente o propósito de uma moto para mim. Eu gosto de fazer viagem longa, não em alta velocidade. Eu gosto de admirar a paisagem e com pouca parada rápida. Eu não gosto daquela de parar, vamos parar para almoçar e tal. Não, eu não gosto não. Então eu paro só para abastecer, aproveito, sendo uma viagem realmente longa, dou uma paradinha para abastecer, aproveito para comer alguma coisa, aí vai ser também um momento para ir ao banheiro e tal. E de novo na moto, então ficar muito tempo, ela é própria para isso, tá? Os braços, ombro, costas não se cansam facilmente. Tudo bem, ter uma condição física, mesmo para andar de moto, não é fazer caminhada ou corrida, é um ponto importante, condicionamento físico, tá? Mas a gente que
eu tenho, né? E você tendo um mínimo de condicionamento físico, não vou botar só um mínimo não, né? Algum condicionamento físico, você pode fazer uma viagem longa sem ficar cansado, ou sem ficar excessivamente cansado, tá? Então, meus amigos, o ponto alto, na minha opinião, considerando inclusive minha característica física, o ponto alto da XRE 190 é a posição de pilotagem. É claro que um cara de 1,95 m não vai se sentir confortável nela. Por mais que não seja um cara pesado, que não precise de muita potência, seja um magrelão alto, para ele não vai ser confortável, tá? Mas a posição em que eu fico aqui, mãos, braços, ombro e costas, é perfeito, é uma posição perfeita para ficar muito tempo na moto ou fazer uma longa viagem, tá certo? Mas, meus amigos, fale aí o que é para você um critério importante de escolha de uma moto, tá? Seja você adepto de uma trail ou adepto de uma esportiva, big trail, ou o que for. Coloque aí o que você considera um importante fator de decisão. Tá certo, meu amigo? Meus amigos, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.